Quando entramos em disputas partidárias, isso revela qual é o tipo de caráter que a gente tem. E muitas pessoas ficam insistindo para eu me posicionar do ponto de vista político partidário, mas nesse vídeo de hoje eu vou te explicar por que eu não entro nesse jogo. Algumas pessoas sempre dizem para mim que o voto nulo não muda nenhuma situação, mas entenda que é justamente essa questão. Entenda com isso, meu irmão, que talvez eu não queira utilizar o poder do meu voto para mudar alguma coisa. Eu não quero fazer uso do voto obrigatório. E cada um gasta a sua energia da maneira como quiser. Eu já lembro de fases da minha vida em que eu estive mais inclinado para a esquerda, mais para a direita, e eu vi muitos desses candidatos sendo eleitos e às vezes não eleitos. Mas eu vou falar para você, sempre quando eu achei que um candidato que eu tivesse escolhido realmente ele fosse fazer uma grande transformação, eu acabei me frustrando, porque na verdade foi uma péssima gestão. E o contrário também é válido. Sempre quando eu achei que um candidato da oposição, ao ser eleito, iria trazer uma catástrofe para a minha cidade ou para o meu país, eu percebi que também, na verdade, as coisas não mudaram tanto assim. Quer dizer, talvez nunca tenha havido alguma grande diferença assim. E o propósito pelo qual eu gravei esse vídeo é justamente sobre a questão de esperanças. As pessoas insistem em dizer que o seu voto pode transformar as coisas e tal, mas essa é uma falsa esperança. Na verdade, todo esse mecanismo de votações está implantado para que haja uma balança, um revezamento entre direita e esquerda, porque de fato não adianta favorecer demais as empresas de maneira que elas vão acabar acumulando o capital em detrimento das pessoas que vão ter cada vez menos recursos, aumentando a desigualdade social. Por outro lado, a gente também percebe que ao investir em pessoas que não são mão de obra muito produtiva, em detrimento das empresas, muitas dessas empresas acabam saindo fora do país e contratando menos pessoas. Então, dentro desse jogo do social versus empresários, a gente acaba percebendo que sempre a gente vai precisar ir para um lado e depois para o outro. Então, quer dizer, não adianta a gente querer focar num extremo agora, porque depois o outro extremo vai precisar acabar entrando 4 anos depois. E fica toda hora nesse jogo, projetos políticos partidários sendo implantados e depois sendo removidos, ou simplesmente abandonados e sucateados. Isso não muda a situação real de maneira em longo prazo. São sempre mudanças pontuais que vão durar no máximo 3 anos ou 4 anos. E aquilo que eu penso que é mais grave ainda é o Estado querer me obrigar a realizar o meu voto. Quer dizer, mesmo que eu faça um voto nulo, ele ainda vai acabar favorecendo algum candidato. Quer dizer, ele não permite que eu proteste. Então ele me obriga a votar e não permita que eu proteste, porque ele acaba sendo encaminhado ainda para o candidato que tiver mais votos. E entende com isso, meu irmão? O Estado é uma organização autoritária e criminosa. Ele me obriga a votar e me obriga a favorecer algum candidato. Eu não tenho opção de nada fazer, a não ser que eu não vote e depois tenha que pagar alguma multa para conseguir, sei lá, manter o meu nome minimamente em condições de poder realizar qualquer coisa, porque senão ele vai acabar me bloqueando em todos os sentidos. E aí pensa comigo, você se sujeitaria a participar de um processo eleitoral para descobrir quem que vai ser o próximo mandante do crime organizado nome de tal? É claro que você não vai participar de uma coisa dessas, mas o Estado obriga a gente a participar disso. E antes que você pense que eu estou exagerando as coisas, entenda que nem mesmo o PCC costuma fazer um treinamento tão especializado para fazer com que pessoas sejam capazes de matar outras pessoas, como o Estado faz, dando manutenção ao Exército. E o pior de tudo isso é que a gente acaba percebendo que todos esses candidatos que conseguem chegar no ponto de poderem ser eleitos são aqueles que já se corromperam de alguma maneira. Quer dizer, são pessoas que já estão meio de acordo fechado, já estão meio de rabo preso com outras pessoas que também são criminosas. E entenda com isso que o meu referencial não é simplesmente o meu raciocínio anarquista a respeito da minha relação com o Estado, mas eu penso justamente naquilo que Jesus faria. Por exemplo, se a gente for analisar o comportamento de Jesus com relação aos partidos religiosos que existiam naquela época, que não deixam de ser partidos políticos. Entenda comigo que Jesus não foi representante ou membro de um partido dos saduceus.
e nem dos fariseus. Muito pelo contrário, Jesus vivia criticando as lideranças e as organizações desses partidos e dizendo, por exemplo, no texto de Mateus 23, que esses caras acabam cruzando terra e mar para fazer um prosélito. E acabavam tornando essa pessoa 2 vezes mais merecedoras do inferno do que elas mesmas. E Jesus está querendo dizer com isso que esses partidos são aqueles que promovem a corrupção das pessoas. E aí, a gente não tendo opção em quem favorecer do ponto de vista do voto, então a gente acaba tendo que obrigatoriamente se corromper a favorecer um cara que é corrupto, que tem uma história toda manchada e toda presa com relação a esses caras que já cometeram muitos crimes e são confirmados. Crimes contra a sociedade, contra a humanidade. E se isso não foi suficiente para que você entenda que Jesus não era partidário, lembre-se daquilo que ele respondeu para Pilatos quando foi interrogado se ele era o rei dos judeus. Jesus responde claramente para Pilatos que o meu reino não é deste mundo. Entenda com isso que Jesus não era rei dos judeus, Jesus não era rei dos gentios, não era rei dos saduceus, nem dos fariseus, nem dos católicos, nem dos protestantes, nem dos religiosos, nem dos ateus. Jesus não tinha um reino que era desse mundo. Jesus não entrou nesse jogo de polarização político-partidária. Jesus anunciou um reino que é celestial, é o reino de Deus. E se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, dá uma lida lá no capítulo de João 18, em que Jesus conversa com Pilatos. Mas tem um outro texto interessante também no capítulo de Lucas 17, em que Jesus responde para os religiosos que o reino de Deus não tem visível aparência. Ele não está aqui nem lá. Ele não é de São Paulo, ele não é do Brasil, ele não é de lugar nenhum. E é sobre esse reino, sobre essa boa notícia do reino de Deus, que ele passou de cidade em cidade, chamando as pessoas a participar de um reino celestial, espiritual. E era esse o evangelho que os discípulos dele pregaram. Se você ficou curioso em compreender melhor essa mensagem do Evangelho do Reino de Deus, então dá uma olhadinha nesse vídeo que eu já gravei a respeito desse assunto e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!